Fala, seus neuróticos! Está começando mais um episódio do NeuraCast. Eu sou o Renan Barella, sou psicólogo e tô aqui com a minha parceira Jéssica Lago, psicóloga, neuropsicóloga. Aproveitem para seguir a gente lá no Instagram, TikTok, Kawaii. Júlio vai colocar aqui embaixo. E principalmente, gente, se vocês estão curtindo o podcast, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha para geral que gosta de conteúdos de psicologia e dá uma ajudinha aqui pro Freudinho e pro Jung, que vão ficar muito felizes aí aumentando a comunidade de neuróticos, tá bom? E hoje recebemos aqui no podcast um convidado mega especial. Ele é psicólogo pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, trabalha com desenvolvimento pessoal, é sexólogo. Na sexologia, ele trabalha com terapia cognitivo-comportamental e psicanálise e é formado em perícia criminal. Leandro Castro. Muito bem. Obrigado, Leandro gente, Castro, pela nosso convidado. oportunidade de estar aqui. E hoje eu praticamente atuo hoje, né? Muito dentro da área da sexologia. E é um assunto assim, quando a gente vai falar de sexologia, a gente está falando de tabu. Porque falar de sexo hoje na nossa sociedade, tipo, é aquela... Ainda é tabu. E quando você pensa em sexólogo, as pessoas também têm aquela ideia de sexólogo, então só vai falar de sexo. É. Um sexólogo não fala de outra coisa. Uhum. E quando eu vou atender, é a primeira coisa que eu explico para as pessoas que não é só, sexólogo não é só uma coisa de quem tem lá uma disfunção. A sexologia, ela tem tudo. Ela começa desde, sim, uma disfunção, quando a pessoa ela tá realmente com um quadro clínico, mas também a gente está falando de conflito de casal, a gente está falando da própria orientação, essa descoberta da orientação. Por mais que as pessoas achem isso ainda um tabu, a gente está falando também da própria sexualidade, da autoimagem, do corpo. Tudo isso você está falando de sexologia. Né? A velhice, é mais raro, mas na velhice existe também o conceito da sexologia. Então é um campo assim vasto, assim, que vocês não têm ideia. Caraca. E é isso que, quando eu vou atender, eu vou mostrando isso para os meus pacientes. Hoje, a grande maioria dos meus pacientes são casais, né? Então, as pessoas elas estão tendo essa dificuldade, por exemplo, da comunicação. A boa parte dos casais, eles vão para a terapia porque eles não estão conseguindo conversar, dialogar. E aí, muitas vezes, isso reflete exatamente na questão sexual, na interação do casal. E aí a gente começa trabalhando essa comunicação e, posteriormente, encontra o que está acontecendo aí nessa comunicação que está afetando esse desejo, por exemplo, de uma das partes. Então, é algo que é muito forte hoje no campo, pelo menos o que eu venho vivenciando, né, no campo da sexologia, são essa busca de casais mesmo, tentando... Parou de ser aquela história do, isso é só briguinha de casal. Não, briguinha de casal é coisa séria, sim, né, que tem que ser conversado, que tem que ser dito. O que acontece? Os casais, eles vão engolindo, assim... Eu tenho lá um parceiro, uma parceira, que faz algo que me incomoda. Eu não sei, as pessoas não vão lá e abrem aquela conversa, elas vão guardando aquilo, eu tenho o meu parceiro, minha parceira tem uma mania que me incomoda. Mas por que não senta? Por que não conversa sobre aquilo? Não se conversa. No próprio conceito da sexualidade. Muitos casais, muitas são as pessoas que, na relação sexual mesmo, elas não dialogam. Muitas vezes elas passam anos e anos tendo ali relação com o parceiro ou com a parceira, coisas que aquele parceiro faz que incomoda mesmo a pessoa, que muitas vezes não é nem prazeroso, mas como virar para a pessoa e dizer que eu não gosto disso, né? Que eu não gosto que faz isso, eu não gosto que me toque assim, assado, mas se eu falar, vai ficar chateado, vai mexer com a autoestima, pode ser que deixe de gostar de mim. Então, tem
essas neuras, assim, essa coisa. E assim, eu tô falando de uma pessoa com quem ela namora, convive há 5, 10, 15, 30 anos. E ela não consegue entrar nesse tipo de assunto. Mais intimidade que isso, né? Usa o mesmo banheiro, né? Dorme na mesma Às vezes usa o cama. banheiro de porta aberta, né? Mas, ou seja, E não fala sobre E não existe fala sobre isso. toda uma intimidade corporal, física, mas não existe uma intimidade de diálogo. O diálogo não é aberto nesse sentido. Olha só. Né? Isso é independente do tipo de relação. Se essa relação ela é heteroafetiva, se ela é homoafetiva. Isso acontece em Sim. ambas relações, ambos os casais, né? Porque às vezes a gente pensa, não, os mesmos casos que eu pego nas relações heteroafetivas, eu pego nas relações homoafetivas, né? Então, tipo, não difere. E aí, como eu tava falando, muitas vezes eles conseguem, na terapia, esse espaço, sabe? De, puxa, eu posso falar e agora não vou ficar... Eu posso arranjar um jeito de falar disso sem magoar a pessoa que eu amo. Sem ferir o ego, né? Ou ferir a autoimagem da pessoa. Então, e aí as sessões de casais, claro que tem alguns casais que é muito engraçado isso. Eles vão, tipo assim, quando o casal, eles vão pra terapia e eles vão numa tentativa de consertar o outro. Então, olha, tô aqui na terapia, eu não tenho nada de... O problema não sou eu. O problema é aquela pessoa, ele, tá? Ele é o problema. E eu tô aqui pra isso. Então, ele vem com essa ideia de o problema é o outro e o sexólogo, né, o terapeuta, vai me ajudar a provar pra pessoa que o problema é ela e vamos consertar isso. E aí, isso acontece muito. O paciente, ele tenta fazer o terapeuta comprar o lado dele. Sim. Porque como é uma dupla, então ficam os dois, um meio que... mas olha, Leandro, você não sabe que semana passada ele fez isso, ele não contou. Você contou isso que você fez? Semana passada você não contou que fez isso e isso. Aí eu falo, sei. Aí o outro, e aí eles começam a fazer esse joguinho assim, sabe aquele joguinho de... brincadeira de irmão, de mãe, olha, ele fez tal coisa, mas o outro fez tal coisa, pra ver assim, do lado de quem que essa mãe vai ficar. Isso acontece muito na sessão. Sim. Do lado de quem, olha, por quê? Se eu conseguir que o psicólogo fique do meu lado, show, eu vou conseguir o que eu quero. Rola uma disputa. Armadilha, hein? Uma disputa, assim, que hoje eu vou pra sessão, porque aí se o psicólogo ficar do meu lado, então era você que estava errado, então você que tem que dar o braço a torcer. Né? E aí você tem que ter todo um manejo de entender, olha, vamos trabalhar essa situação, vamos ver. E aí eu trabalho muito a responsabilidade. Né? Eu gosto de falar para os casais assim, uma laranja, quando você corta lá no meio, a banda cai para os dois lados, ou seja, porque os dois lados têm uma responsabilidade igual. Né? E aí não tem esse negócio do outro ser mais responsável, o outro ter mais... Claro que às vezes o outro pode, por exemplo, em términos, quando acontece, o papel de um seja mais intenso, que leve a esse término, mas a responsabilidade foi dos dois, porque também teve alguém que permitiu. Verdade. Permitiu chegar a esse nível. E aí a gente tá falando de autorresponsabilidade. Então, maravilhoso. Um pouquinho... Gostei. Muito bom, Gostei. muito bom. Então você trabalha mais com casal hoje? Isso, é o meu foco. Você tem pessoas que vão sós te pedir ajuda? Isso também acontece? As pessoas que geralmente vão para terapia sozinhas são as pessoas que estão com alguma disfunção. Tá? Sim. Então, quando a pessoa está com algum processo de disfunção, ela tende a ir sozinha. Qual o grande desafio, assim, quando a pessoa está só? O que eu explico para ela quando ela vai começar um processo de terapia? Né? No caso, sexologia. Já aconteceu várias situações atípicas. Algumas pessoas, já teve situações da pessoa achar que na sessão
ela ia aprender técnica durante a sessão. Técnicas práticas mesmo, né? Porque as pessoas confundem Terapeuta isso. do sexo. É bem isso. As pessoas acharem que era terapia de sexo. Então, tipo, de querer, né? Eu posso tirar roupa pra você ver? Eu falo, não, Calma. calma, eu vou te explicar como funciona. Né? Porque é aquele conceito de... Muitas pessoas têm um conceito médico. Então, quando você chega num médico, você tá com um problema sexual, ele vai analisar. E a primeira coisa que ele vai te pedir é pra tirar a roupa. Olha, tira a roupa aí, deixa eu ver. E grande maioria dessas pessoas, a grande maioria já passaram pelo médico. Então, é uma coisa que um sexólogo ele sempre vai fazer. Ele faz uma anamnese, então ele faz uma série de questionamentos, e entre os principais questionamentos é se a pessoa já passou por um médico. Por quê? Para ter certeza que é um fator psicológico e não físico, não químico, né? Porque se é físico ou químico, a sexologia não tem o que fazer. Sim. Então, eu investigo primeiro, vejo se a pessoa, né, se é um caso de uma mulher, se passou no ginecologista, se é o caso de um homem, se passou no urologista. Quando a pessoa diz que já foi, fez todos os exames não deram nada, aí a gente vai, então, investigar o conceito emocional. Muitos até vêm por indicação desses profissionais. Que legal. Então, tem muitos profissionais que falam, olha, você não tem nenhum problema no sentido sexual, que seja fisiológico, você precisa procurar um psicólogo, um sexólogo, no caso. Aí elas vêm e aí vem com essa primeira imagem de vou chegar lá e vou tirar a roupa. E aí a gente vai explicando que não necessariamente, né? Não existe essa questão de tirar a roupa numa terapia, né? E explico que e aí a gente vai trabalhando essas disfunções. Um sexólogo, no geral, a gente usa moldes, então a gente tem os moldes, né? Que é através dos moldes que a gente vai explicando para o paciente os exercícios, porque nós não trabalhamos, no caso de disfunção, eu não trabalho só a questão mental, porque por trás de toda disfunção, existe um fator psicológico, existe ali algo psicológico que leva a essa disfunção. Mas também, quando a gente fala por exemplo, numa disfunção erétil, né? Que é aquele membro é um mecanismo, ele funciona de uma forma mecânica. Existe um fator emocional que está impedindo aquele funcionamento? Existe. Mas além de eu trabalhar o psicológico, eu vou investigar toda a história da pessoa, o histórico de relacionamento dela, eu também preciso passar técnicas que vão ajudar no funcionamento mesmo. E aí, para isso, eu vou usar moldes. O que são moldes? Os moldes, só para eu explicar melhor, um exemplo, são a palavra mais fácil para as pessoas entenderem. São próteses com o formato lá do pênis, com o formato da vagina, né? Que a gente utiliza, porque você vai explicar para um paciente uma técnica que vai ajudar ele na disfunção. Eu preciso ter ali o membro, né, para mostrar como ele toca, onde ele toca, na região, como que ele vai fazer o movimento, como que a mão dele vai segurar ali, ele vai segurar o próprio membro. Por quê? Porque existe um exercício envolvido. E aí, através dessa prótese, é que eu vou ensinar para a pessoa qual é o exercício que ela vai fazer. E esse exercício vai sendo mudado de acordo com as sessões. A mesma coisa no caso da mulher. A gente tem uma vulva, e aí ela vai utilizando, né, através da vulva, eu vou explicando como que ela vai fazendo o exercício. Né? E aí, esses exercícios também vão mudando de acordo com o desenvolvimento, vamos dizer assim, desse paciente. Por quê? Não adianta eu trabalhar só o psicológico dele, que essa é a diferença da sexologia para uma terapia convencional. Na terapia convencional, eu vou trabalhar muito pensamento e tal, mas assim, o que acontece? Essa pessoa está com um agravante, que ela está com um problema de disfunção.
esse problema, se ela não solucionar isso, o casamento vai acabar, o namoro vai acabar, porque o parceiro ou a parceira dessa pessoa não vai ficar com ela se ela sexualmente não está satisfazendo esse parceiro. Então a pessoa chega lá desesperada falando, olha, eu estou com problema sim, de disfunção, não estou conseguindo, e meu marido ou minha esposa falou que vai me abandonar. E ela quer resultado para ontem. Ela não quer uma coisa olha, daqui 3 meses você começa a ter algum resultado. E aí, por isso entram os exercícios. O exercício é um processo para que ela comece a ter resultados. Também não é um milagre, é o que eu explico para a pessoa, né? Geralmente essas pessoas já fizeram uso de algum estimulante sexual, que é muito comum, que as pessoas acham que não, mas quem usa estimulante sexual não são idosos, que idoso, a vida sexual ativa deles é baixa, eles entram muito mais numa questão fraternal. Os estimulantes sexuais são usados por pessoas entre 22 até, em média, 35 anos, 40. Caraca. É o maior público que consome estimulante sexual. Então, essa galera mais nova tem disfunção também. Não é só o pessoal mais velho. Na verdade, a disfunção sexual vinda por um público mais idoso, ela é esperada. Ela é comum. Porque o corpo já não tem mais a mesma função, a mesma energia, a mesma potência. Tem uma idade, mais ou menos, assim, que é mais esperado que comece a acontecer? As disfunções. Pensando mais no físico mesmo. No físico. Né? Os homens são mais. Mais tardio, isso acontece numa fase mais tardia. Após os 50, 55, até 60 anos, ele vai começar a demonstrar algumas disfunções. As mulheres, logo após a menopausa, já começam a surgir também. O que é uma disfunção numa mulher? Eu sei que eu tô saindo do assunto lá, mas é só porque, às vezes, para as mulheres, não faz sentido, né? Porque não tem o que aparecer ali. Quando a gente fala de uma disfunção em mulheres, a gente vai falar, por exemplo, vaginismo, que é muito comum ocorrer, né, nas mulheres, essa questão do vaginismo, dor genicopélvica, que é a dificuldade da penetração. Então, muitas mulheres sentem dor nesse processo, não conseguem, que são os casos mais comuns. Lubrificação. Isso, essa dificuldade da lubrificação mesmo. E aí é onde a gente vê. Quando isso não é um fator hormonal, a gente vai entendendo, então, que é o vaginismo aí, que está evidente. E hoje, muitas mulheres têm também processo. É muito comum a anorgasmia, que são mulheres que... Tem mulheres que não sabem o que é orgasmo. Sim. Elas nunca sentiram. Eu já tive paciente que ela não sabia o que era orgasmo. Ela falava, eu tenho relação lá, tá, mas você... E aí eu explicava para ela o orgasmo, o que de fato era o orgasmo. Ela dizia, não, eu nunca senti isso, não. Por quê? Porque também nós temos um grande problema com essa questão de orgasmo, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? O mundo da pornografia, ele fantasia o orgasmo. Então, a pessoa assiste um filme pornô, nossa, o cara passa horas né, ali e fala, meu Deus. Aí quando ela vai ter relação sexual, ela fala, mas acabou já? Nossa, mas cadê a performance? Né? Mas, né? E aí, o homem, ele fica abalado, isso. Ele fica abalado, ele fica inseguro, ele já começa a achar que ele não é bom de cama, porque, o cara do filme, a mulher, né? E ela grita horrores ainda, né? A mulher ainda tem o mesmo pensamento, porque quando ela assiste um filme pornô, ela vê a mulher lá, fazendo toda aquela performance, nossa, e com ela isso não acontece, ela fala, nossa, Leandro, mas foi, e aí? Foi bom, mas não foi, né? Igual eu vi lá no filme. Nossa, a mulher no filme ficava toda suada, aquela coisa. Eu falei, mas não, o orgasmo não é isso. E você vai explicar. Algumas eu já
já atendi que nunca tiveram orgasmo. Então, a gente fala de um quadro de anorgasmia. E hoje é muito comum na mulher também a falta de desejo hipoativo. Alguns homens já têm tido, mas é mais comum na mulher, que é a falta do desejo sexual. Sim. Então, muitas mulheres fazem sexo com seus companheiros sem querer. Só para cumprir um papel. Sim. Então, a pessoa não tem um pingo de vontade, ela não... E aí, como existe aquela coisa do... mas aí, se você não tiver afim, você finge. E a mulher acha que tem que fingir mesmo que tá afim. Bota um 90%. E faz um 90%. Só que muitas vezes ela tá fazendo sexo, ela não tá gostando, ela não tá sentindo prazer, mas socialmente é cobrado isso dela, né? Que ela tem que fingir, mesmo que ela não queira, ela finge, porque se ela não fizer isso, ela vai perder o parceiro ou a parceira dela. Exato. Como que é o nome de não sentir vontade? Falta de desejo hipoativo, que é esse, né, desejo, né? Sim, é a libido, a tal da libido. Exatamente. Com desejo hipoativo. E isso acontece por razões fisiológicas ou... Psicológicas. Psicológicas. Existem fatores psicológicos que vão fazer com que esse desejo diminua, ele deixe, vamos dizer, de existir. Né? E alguns homens já têm passado por isso. E no caso do homem... o desejo hipoativo pode vir acompanhado de uma disfunção. Porque como ele não tem o desejo, não vai acontecer. Não tem o... E aí, nesse caso, não adianta ele tomar um estimulante sexual. Por quê? O estimulante sexual, ele não gera desejo na pessoa. Quando ele toma lá um Viagra, o Viagra não vai fazer ele ficar... Não é as pessoas acham que tomar estimulante uma poção mágica né? que vai te dar prazer. Pronto. E que vai ser cartesiano, né? Vai funcionar. Não. Ele é um dilatador de veias. O que ele faz é ele facilita essa ereção. Mas ele não gera a ereção, por assim dizer. Ele facilita ela. Porque como ele dilata a veia, acontece mais rápido e a pessoa consegue ficar mais tempo, o homem consegue ficar mais tempo com a ereção, manter ela. Só que se não tem o desejo, não tem a ereção. E aí, o que eles vão fazendo? Toma um comprimido. Não funcionou. Tomo 2. Vamos aumentar, né? Bora pro 2. Tomo 2. Mistura uma catuaba. E toma. Meu Deus. Só que assim... Guaraná em pó. É um dilatador de veias. Então, não dilata só a veia do membro, mas todas as veias do corpo. E é onde eles correm risco de infarto. Meu Deus. Aí depois, a gente vê muitos casos de infarto em gente com menos de 50 anos. Porque muitos fazem uso dos estimulantes e 90% estão sobre o uso de álcool. Porque hoje é muito comum as pessoas, quando elas vão transar, usar, né, beber ou usar algum tipo de substância. Tudo isso vai potencializando. E aí você fala, nossa, mas ele tinha 30 anos e infartou? Como assim? Infartou. Nossa, terminou lá, tava lá no hotel com a pessoa e em seguida morreu. Por quê? Provavelmente estava usando um estimulante. Você quer perguntar, Ana? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Inclusive, você comentou nessa situação onde o casal tá com desejo, ou um dos pares, né, tá com desejo hipoativo. A gente sabe que nem sempre é caso de procurar um sexólogo, né? Quando a pessoa pode entender que ela precisa de ajuda e buscar um sexólogo. Tá. Quando a pessoa, ela começa, por exemplo, tô lá um casal, e aí, toda vez que aquela pessoa vai se relacionar, ela diz assim pra ela mesma que ela tá tendo que fazer aquilo de maneira forçada, ela vai precisar de ajuda. Porque onde não existe mais o prazer, tem algo de errado que precisa ser revisto. A sexologia é a ciência que fala do prazer. Você precisa sentir prazer, seja no que for que você estiver fazendo. Né? Você precisa sentir prazer, seja tomar um café, que seja, né? Tem que ser prazeroso. Quando eu faço algo
que não é mais prazeroso, que é prazeroso apenas para o outro, porque eu tenho que cumprir esse papel, a pessoa precisa pedir uma ajuda. Interessante. Isso é muito comum, gente, muito. As pessoas, né? E eu falo, eu já ouvi isso tanto de homem quanto de mulher, de pacientes, de falar, eu não queria, mas eu amava. E isso não tem, entendam, a falta de desejo hipoativo, ela não tem a ver com falta de amor. Que algumas pessoas podem falar, achar que o amor acabou. Isso, acontece muito. A pessoa fala, Leandro, eu amo ainda essa pessoa, só que eu não sei, não tenho mais vontade. E muitas vezes ela não tem vontade ali pelo parceiro ou pela parceira, mas ela vai continuar tendo atração por outras pessoas. E é aí onde ela confunde, porque ela fala, eu não sinto vontade de estar lá com meu parceiro ou com minha parceira, mas eu sinto atração por outras pessoas na rua. Será que eu deixei de amar essa pessoa? Mas ela é tão importante para mim. E aí a gente vai investigar o que está acontecendo nessa relação que esse desejo minou. E aí, uma coisa que é extremamente importante quando eu trabalho com pessoas que estão numa relação. Ela precisa pontuar o parceiro ou a parceira que está fazendo a terapia. Porque existe essa questão assim... não quero falar com ninguém, quero fazer isso. Vai escondido. A gente sabe que tem muitas pessoas que fazem, né? Terapia escondida, não querem que ninguém saiba e tal. Mas na sexologia, não dá para fazer isso quando a pessoa tem um parceiro, uma parceira. Por quê? Existe um momento da relação em que eu vou precisar da ajuda, do apoio desse parceiro ou parceira. E se essa pessoa não pode saber da terapia, como eu vou solicitar a ajuda dessa pessoa? Entendi. É diferente, né, de uma psicoterapia convencional, individual, que você pode não falar, você não é obrigado a falar. Às vezes a gente já recomenda até deixar e não compartilhar nada. Então, nesse caso, ela precisa, porque em algum momento da sessão, eu solicito a presença dessa pessoa. Eu falo, olha, tal sessão, tem como você chamar essa pessoa para ela participar? Por quê? Porque chega o momento da sessão em que eu começo a passar para técnicas que vão envolver a participação dos dois. São técnicas que não dá para a pessoa fazer sozinha. Né? Que legal. Então é importante. Agora, se a pessoa... Leandro, eu sou solteiro. Que é mais difícil isso acontecer, tá? A pessoa solteira... Mas já tive também. Já vi. Solteira e falar... Que não tem vontade, né? Que não tem vontade. E aquilo se torna incômodo porque ela vai de uma relação para outra e ela não consegue ficar com parceiro nenhum. Então, isso acontece quando a pessoa tem uma disfunção e ela não consegue estabelecer relacionamentos. Porque por causa da disfunção dela, por exemplo, no caso dos homens, uma disfunção que é muito comum nos homens e que gera término de relação. Ejaculação precoce. Sim. Boa parte dos homens que têm ejaculação precoce, eles não conseguem fixar relação. É até piada, né? Exato. Isso é muita piada. Por quê? O orgasmo masculino, a gente fala, a sexologia, ela traz um conceito que é assim. Existe o desejo, após o desejo, vem a excitação. Após a excitação, vem o orgasmo. E depois, o clímax que chamam? A gente chama isso de ciclo do desejo. E por último, vem o período refratário, no caso do homem. Tá? O que é o período refratário? O homem, ele precisa... aquele que você fica imóvel. O homem, depois que ele tem o orgasmo, né? Acabou. Dorme. Ele vai precisar dar uma paradinha. Não dá pra ele. Vira pro lado. Ele não. Morre. Justamente os filmes querem mostrar o contrário. Porque o ator pornô ele faz de novo, dá uma, dá duas, dá três, dá quatro. Você fala, pô, caralho, não para, não ilusão é essa. Mas deixa ele concluir, eu fiquei curiosa agora. E aí? Então, o homem, ele tem essa excitação, que é o orgasmo. Depois do orgasmo, ele precisa ter essa pausa. E aí pode ser, vai de cada pessoa, né? 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, e aí vai. Já a mulher não tem esse período. Ela pode ter orgasmos múltiplos. Então, ela vai
Ela não precisa dar essa parada. Quando esse homem tem ejaculação precoce, qual é o problema? A excitação do homem, ela é rápida, né? E o orgasmo em si, ele é rápido, mas o problema está entre a excitação do homem e a excitação da mulher. Enquanto o homem se excita muito rápido, porque ele é muito visual, muitas vezes, só dele olhar, ele já fica excitado. Os mecanismos de prazer são outros. Não é nem que... Por exemplo, vamos pensar que tanto um homem quanto uma mulher vão olhar, vão desejar, vão ficar excitados. Enquanto o homem, ele fica excitado ali num período, sei lá, de 1-2 minutos, a mulher, para ela entrar no ápice de fato da excitação, ela vai demorar de 10, 15 ou até 20 minutos. E se ele tem ejaculação precoce, o que acontece? Ele não consegue esperar esse tempo de excitação dela. Então é o homem que ele já está excitado, ele tá ali nas preliminares com essa mulher, só que como ele tem a disfunção, ele já vai para a penetração. Porque se ele não for, ele não vai conseguir finalizar. Sim. Só que ela ainda não sabe, ela tá começando a se excitar. A mulher nem quer penetração nos primeiros 10, 15, 20 minutos. Ela né? não quer, ela quer curtir essa excitação, porque, né, tem as áreas erógenas ali do corpo, ela tá curtindo aquelas preliminares. Só que quando ela viu, pronto, ele já foi, já penetrou, já teve orgasmo e acabou. Aí elas falam assim: "Ei, Leandro, acabou." Quando eu fui ver, achei que estava começando, já tinha acabado, ele já tinha acabado. E eu não consegui sair da excitação. Muitas mulheres não chegam ao orgasmo por esse motivo. Entende? E aí, nós temos um problema que é, na nossa cultura, por causa da pornografia, sexo sem penetração não é sexo. Então, se um homem ele tá com uma mulher, ou até mesmo com outro homem, e ele não tiver a penetração, ele não fez sexo. Então, assim, puxa, o pensamento de muitos é: preciso fazer a penetração logo, porque se acontecer o teu orgasmo aqui e não penetrar, nossa, vai pegar mal. Então, vamos correr. Cadê a virilidade, né? E aí ele corre nesse processo. Complexo. E é aquele sexo rápido. Sabe a brincadeira do... vai precisar da noite toda? Não. 5 minutos já é o suficiente. Vem disso. Então, esse sexo muito rápido, muito acelerado, existe uma disfunção ali. E você tem percebido que uma galera que consome pornografia, porque eu já ouvi falar de estudos de que a pornografia tem uma relação ali, uma correlação com algumas disfunções sexuais, né? O que você tem percebido sobre isso? E é verdade. A pornografia, ela realmente, ela tende, não é uma regra, mas o consumo excessivo dela leva, sim, a muitas disfunções. Uma delas é a ejaculação precoce. Por quê? É aquela coisa. Primeiro, vamos pensar no... Por que eu falo muito da figura masculina? Porque o homem, ele consome mais pornografia. A mulher, ela não tende a consumir pornografia. A mulher, a gente vai falar de um outro contexto, que é o erotismo. Mulheres gostam de ser erotizadas, que não tem a ver com pornografia. Né? O homem não, ele é visual, ele vai ver e aquilo vai atrair. E qual é o problema da pornografia? Quando o homem assiste uma pornografia, ele basicamente faz isso para se masturbar. Né? E aí, se ele se masturba com muita frequência, todo dia ele vai lá e se masturba. Tem gente que é o dia inteiro. Eu já tive pacientes de tipo, o cara tá no trabalho, ele vai no banheiro e se masturba. Ele vai várias vezes ao dia, porque vira uma compulsão. A masturbação, querendo ou não, quando a pessoa tá tensa, tá sob descarga, que ela vai lá e masturba, essa tensão diminui. E isso vai virando um vício. Assim como, sei lá, tô tenso e vou fumar um cigarro, vou beber água. É algo parecido. Qual é o problema? Na masturbação, não a masturbação em si não é um problema, mas a pornografia, né, excessiva. Primeiro,
a rapidez, né? Quando você pensa na pessoa assistindo ali um filme pornô, ela tá ali, né? Naquele movimento rápido. Desculpa, é um movimento que ser humano no mundo nenhum consegue reproduzir. Não é real, né? Qual é a vagina que consegue reproduzir o movimento daquele, pensando numa relação heteronormativa, até mesmo numa relação homoafetiva? Qual o parceiro que vai conseguir sexualmente proporcionar uma velocidade daquela? Outra coisa, a pegada. A gente está falando da mão. A mão tem uma força, os músculos da mão foram feitos para isso. Nenhum músculo do corpo tem a mesma força e a mesma intensidade. Até a sensibilidade, então, ali vai alterar. Exato, porque a mão é feita para isso. Sim. Quando ele vai para a relação com o parceiro ou com a parceira, o corpo, esse membro está habituado com esse tipo de pegada, com aquela pressão, com aquela velocidade. No ato sexual isso não vai acontecer. Então, é onde gera a impotência. É o que acontece também com mulheres que usam muito vibrador, né? Exato, perde a sensibilidade. mesma coisa. Perfeito. Ah, é? Perfeito. Sabia, não. Porque o vibrador é um processo de masturbação feminina. Então, a mulher que usa muito vibrador, quando ela chega na relação com o parceiro ou a parceira... E o membro não vibra? Não na velocidade. Não é, gente? Qual é o membro que vai vibrar naquela velocidade? Gente, cara, tem vibrador que você tem nível 1, nível 2, nível 3. Né? As velocidades. Então... e o corpo, ele é adaptativo. Ele se adapta àquele ritmo do negócio. E aí chega lá na hora, o ritmo é mais lento, acabou. O corpo fala, ai, que chato que tá isso aqui, cadê? É que nem meu professor fala, essa pegada que a galera tá de acelerar áudio no WhatsApp, né? Quando você vê uma pessoa normal, assim, que nem eu falando com ela quer me acelerar. É isso. É muito ruim. Meio que o cérebro meio que programa, né? Daquela forma e... acostuma. Todo o corpo, o corpo humano funciona assim. Então, tanto o campo sexual também não é diferente. Mas dá pra desacostumar? Dá. Aí vai pra você. Isso, exatamente. Aí existem técnicas dentro da sexologia que nós vamos usar para dessensibilizar aquela região do corpo. E aí a gente vai dessensibilizando esse corpo. Dessensibilizar seria desacostumar. Isso. Esse corpo no sentido de trazer a sensibilidade de volta e não de deixar mais insensível. Isso mesmo. A gente vai trazer essa sensibilidade de volta. Vai lembrado. É isso mesmo. Vai ensinar esse corpo a sentir prazer de uma forma comum mesmo, né? Aquele prazer natural, inicial lá da relação. Então, é o que acontece nesses casos. Então, por isso que a pornografia, a gente considera ela tão ruim, né? Por quê? Porque ela leva esse tipo de comportamento. E de vez em quando, pode? Então, de vez em quando... Sim, porque a masturbação é um comportamento que aí é outro tabu que a gente tem, né? Ai, masturbar. Principalmente a gente tem muito tabu com a masturbação feminina. Sim. Ai, porque uma mulher virar e falar que ela se masturba, acabou o mundo dela. Todo mundo vai jogar ela na Medina e você tá entendendo? Que absurdo. E ela vai receber nome de tudo quanto é coisa. A masturbação é um processo saudável. Por quê? Porque é o contato com o seu corpo. Você está conhecendo ele. Sim, a mulher em específico, ela precisa conhecer a sua... O homem, ele tem... Culturalmente, ele já é ensinado a fazer isso. Quantas são as mães que vão lá comprar revista de mulher pelada, pai que compra? Eu tinha um paciente que os pais deles compravam revista para ele e falavam, não, pode usar. Agora, imagina uma menina falando, não, eu comprei uma revista aqui. Nossa, né? Nossa. Só que o que acontece? Quando a masturbação, ela permite você, assim, entender qual é o objetivo saudável da masturbação. Eu estou entendendo onde do meu corpo, onde do meu membro, o que eu sinto mais prazer, né, nele. Por exemplo, qual a intensidade do toque que me gera mais prazer, qual a velocidade que me gera mais prazer, né? Qual a região do meu
né, da minha genitália, que é mais... Porque assim, você tem a genitália como um todo, mas tem gente que vai sentir mais sensibilidade na glândula, tem gente que vai sentir mais sensibilidade na parte, né, no corpo ali cavernoso, que é a própria estrutura do pênis. A mulher, qual a parte dessa vulva que ela sente mais prazer? Né? Embora o foco do prazer está no clitóris, mas assim, ela tem toda uma região para explorar, pequenos lábios, grandes lábios, e a masturbação permite isso à pessoa, né? Ela explorar. Masturbação é autoconhecimento. Exatamente, masturbação é autoconhecimento. Então, não existe problema nenhum no processo. Por que os adolescentes se masturbam tanto? Além da questão hormonal, é um corpo novo. Já viu quando você ganha um brinquedo novo, né? Você quer mexer naquilo. Você compra uma TV nova, gente, você quer mexer nela, você quer saber como funciona. O adolescente, ele tá ganhando um brinquedo novo. Ele quer explorar esse brinquedo, ele quer descobrir como que funciona esse negócio aqui. Por isso é mais intenso a masturbação na adolescência. Mas isso não significa que um adulto não possa fazer isso. Sim. O problema é quando isso se torna uma compulsão. E aí ele faz isso com frequência, como se ele fosse um adolescente. Legal. E, inclusive, você falando aí, me surgiu até uma outra curiosidade. Uma coisa que eu vejo que é muito comum, eu sou casado hoje há 10 anos, né? E já pesquisei muito em fóruns sobre uma coisa que talvez seja uma percepção minha, eu queria ver se isso tem chegado muito no seu consultório. Que são casais que eles têm muitos anos, né, juntos, tanto homoafetivos como heteroafetivos, né? É assim que fala, correto? Heteroafetivo. E com o passar dos anos, meio que a coisa sexual se esfria, né? E aí você vê muito nos fóruns as pessoas largando seus cônjuges e depois se arrependendo, né? Sim. Seus cônjuges. Nem vou pedir pro Júlio cortar, que eu sei que ele não vai cortar. Então, e aí o que acontece? Essas pessoas, elas vão procurar terapia de casal, às vezes, né? Sim. A minha dúvida é a seguinte. Você comentou aí das regiões que não são exploradas, né? Que você tem a intensidade, tem tudo. Como que a pessoa sabe diferenciar se realmente tá esfriando sexualmente, certo? E aí ela precisa inovar, enfim, buscar outras formas de inovar na relação. Ou, de fato, ela não tá explorando bem todas as regiões do parceiro ali, enfim, talvez exista ali multifatores, né? Que estão influenciando a queda daquela libido, né? Sim. Aquele desejo hipoativo. Então eu queria entender, primeiro, se é muito comum aparecer no consultório casais com muitos anos, que esfriou a vida sexual, mas ainda continua o amor, né? Sim. Que nem você comentou, amor fraterno. Sim. E como que você faz para diferenciar isso para poder ajudar o casal? Se é, tipo, realmente acabou o desejo, se existe isso ou não, ou se é um problema de fazer um tour adequado ali, né? Certo. Então, a gente vai falar que um grande fator que pode fazer com que esse desejo também acabe é a rotina, ou o excesso de rotina na própria relação sexual, vamos dizer assim, dita, né? Que é essa falta de explorar o desejo do outro. Então, assim, quando a pessoa está muitos anos com alguém, ela já deduz que ela já sabe o que gera prazer no outro. Então, eu já sei o que o outro gosta sexualmente. E eu só vou fazendo ali o feijão com arroz, né? Vamos de feijão com arroz. Feijão com arroz sempre funcionou. Só que assim, feijão com arroz pode ser bom, mas chega uma hora que cansa. Todo mundo cansa de comer feijão com arroz. E aí o outro, porque as pessoas passam por um processo de mudança. A pessoa que eu conheci há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, não é mais a mesma pessoa. Ela teve mudanças, enfim, ela aprendeu coisas novas, teve contatos, e muitas vezes essa mudança também aconteceu no campo sexual, né? Sei lá, puxa, ela tem fetiches, todo mundo tem fetiches. Só que eu tenho uma pergunta legal sobre isso, continue. Fechou. As pessoas têm dificuldade de falar dos próprios fetiches, e muitas vezes fica no feijão com arroz. O que vai acontecer?
o desejo da pessoa vai esfriar. Por quê? De novo, fazer feijão com arroz? Ah, não quero. E aí chega uma hora que a pessoa, ela vai, mas chega uma hora que ela não quer mais. Que chega num nível, e aí nós não estamos falando num sentido de que não ame mais. Mas ela cansou só de feijão com arroz. Tá? E aí é uma situação em que ela vai buscar uma ajuda, porque ela gosta ainda desse parceiro. Ela consegue perceber, então, que é aquele fator que está incomodando. Ela consegue perceber que olha, tanto que a fala da pessoa eu ainda amo, né? E ela fala, olha, eu ainda amo essa pessoa, eu não quero me separar dessa pessoa, só que eu não tá indo, não tá acontecendo. Quando ela vem com essa fala, eu entendo que sim, a gente vai falar de uma disfunção. Agora, quando é que não tem, quando é diferente? Quando o amor acabou. Isso, aí é um outro processo. Quando o amor acabou, a pessoa de verdade, quando o amor acabou, ela nem vai buscar a terapia. Porque olha, o amor acabou. Para que eu vou tentar resolver uma situação se eu não amo mais a pessoa? Pelo contrário, sabe o que ela faz? Ela usa essa situação para dar um fim no namoro. Olha isso. Sim, ela fala assim, é o seguinte, vamos terminar. Não, mas não tá dando certo. Inclusive, a gente já nem tá se dando mais bem na cama mesmo. Então, é melhor terminar. Ou seja, ela não ama mais. E aí, a disfunção se torna aquilo, né, que ela precisava para finalizar essa relação. Interessante. Entende? Você falou de fetiche ali, eu tenho uma dúvida. Eu sou psicóloga junguiana e a gente valoriza muito a fantasia. Não só no sentido erótico, né? Sim. E eu já vi até pacientes me perguntando, né? Eu tenho fantasias. É errado eu ter fantasias estranhas, pensar coisas? O que vocês dizem sobre isso, vocês sexólogos? Na sexologia, as fantasias, o fetiche é extremamente importante. É que nós somos ensinados que não pode. Não pode, ai, né? Nossa, que loucura. Não. Gente, tanto que existe, assim, uma lista gigantesca de fetiches, assim, de A a Z. Dos mais estranhos, Dos né? mais de A a Z, tá? Agora, o que a gente fala quando um paciente chega numa sessão falando que ele tem um fetiche X, Y, Z? O cuidado que um sexólogo vai ter é de entender até que ponto aquilo é um fetiche natural ou até que ponto aquilo já se tornou um transtorno. Uma perversão. Isso, uma perversão. Fetiche? O fetiche não é, mas eu posso ter um fetiche e aquele fetiche se tornar um transtorno. O que eu digo para os meus pacientes quando surge essa pergunta isso precisa sair do campo do pensamento, você precisa realizar isso vai afetar outras pessoas, porque aí acho que pode ser disfuncional, né? Perigoso, talvez, não sei. É assim, não é porque a pessoa tem um fetiche, que esse fetiche tem que ficar no pensamento. Ela pode sim praticar o fetiche, porque fetiche é para ser praticado. Agora, quando a pessoa pratica um fetiche que gera um mal-estar para ela, ou é um fetiche que gera um mal-estar para o outro e o outro não consente com aquilo, aí se torna um transtorno. Então, vamos pensar um exemplo. Uma pessoa que tenha fetiche, sei lá, por roupas íntimas. Ok, é um fetiche. Ela olha lá o outro de roupa íntima, aquilo excita. Isso é saudável. Aí vai lá, pede pro parceiro, compra roupa assim, coloca lá, isso é legal, me deixa... Você tá mexendo ali no feijão com arroz que a gente falou, né? Vamos pôr um bife, vamos pôr uma lasanha, esse negócio aí. Delícia. Mas aí, chega num nível que, assim, a pessoa toda vez que vai transar, precisa daquele instrumento ali, aquela lingerie, enfim, ou aquela peça íntima. Toda vez ela precisa da peça íntima, porque sem a peça íntima não gera excitação. E aí,
o parceiro ou a parceira tá de saco cheio Sim. de toda vez ter que usar aquela peça. O fetiche vira o feijão com arroz. Aí o fetiche vira e se torna um transtorno. Por quê? Porque a pessoa não consegue mais. Se não tiver aquilo, ela não faz. Sim. E aí o outro se torna obrigado a usar, porque se ele não usar, não tem. Não tem nada. Entendi. O prato fica vazio. A gente está falando agora de um transtorno. Então agora a gente vai passar para nossa segunda fase, né? Que é onde a gente quer conhecer um pouquinho sobre você e depois fazer umas brincadeirinhas com você. Perfeito. Tá? Tá bom. Então, vamos honrar o nosso nome, né? A gente quer saber, assim, de você, né? Se você quer falar sobre as suas neuras, um pouquinho da tua vida pessoal, né? O que você gosta, o que você faz, porque a gente quer lembrar sempre que psicólogo também é humano. Então, você tá aqui falando várias coisas da tua profissão, mas a gente quer saber um pouquinho de você também. Perfeito. Então, eu considero assim, a pessoa, Leandro, eu gosto de aproveitar, acho que eu não tornei sexólogo à toa, tá? Mas eu gosto de aproveitar a vida e vivo a minha sexualidade da forma mais intensa que eu posso, assim, no sentido positivo, sabe? Sim. Então, ora eu gosto de sair. Hoje, ultimamente, acho que tô numa fase, que a gente fala que depois dos 30, você entra numa fase, assim, mais... Qual é a fase? Mais tranquilo, você quer estar mais entre família, entre grupos de amigos. Sim. Isso é muito comum. É verdade. Né? Porque você vai estruturando aquele ciclo que você quer levar para o final da sua vida. Sim. Você está no meio da Sim. vida. Então você pensa, pô, quando eu chegar aos 60, eu já quero ter uma galera que eu sei que vai estar aos 60 anos. Porque... né, você criar amigos aos 60 anos é possível? mas é mais difícil. Sim, né? então você fica mais seletivo e também mais fiel àquelas pessoas. Então hoje eu tô nessa etapa, né? Então eu saio, ainda me divirto, gosto muito de música, gosto muito de dançar, eu amo, porque eu vim de uma família que é pautada em festa, né? Então lá em casa é samba, carnaval, faz parte da minha família. A gente brinca que se não souber sobar, não pode entrar. Que legal. Então a gente gosta muito de festa, tudo lá em casa é motivo para festa. E aí, a minha família ainda tem algo que eu vejo que as famílias, nem todas ainda têm, que é essa questão de estar juntos. Então, vai ter aniversário. Tem 2, 3 fazendo aniversário. Junta, vamos para casa de fulano, a gente faz aniversário e a festa acontece. Então, isso é muito forte. A gente mora muito próximos, mesmo aqui em São Paulo, a gente tem essa tendência de morar próximo. Então, justamente para estar sempre junto. Então, eu gosto muito disso. Sou uma pessoa que gosto de criar contatos novos, adoro fazer novas amizades, adoro conhecer. Eu não tenho essa coisa eu gosto muito do tipo assim, tá, obrigado pela sua opinião. Mas agora eu quero ir lá, eu ver com os meus olhos. Ai, que legal. Aí eu crio a minha opinião. Você gosta de vivenciar. Gosto. Aí vou. Não foi bom? Ok, fulano tinha razão. Não é legal. Não volto mais. Mas depois, né? Depois. Agora, enquanto eu não fui lá e não vivenciei, eu vou respeitar a opinião dos outros, mas deixa eu ter a minha oportunidade. Então, isso pra mim é muito importante. O que mais eu posso trazer? Sim, tenho minhas neuras. Tenho minhas neuras. Nós somos humanos, como todo mundo, né? Então, o que eu ouço das pessoas, em geral? Que eu sou uma pessoa até paciente. Acho que psicólogo ouve isso. Vocês são pacientes. Só que, uma coisa que as pessoas esquecem. Ser paciente não significa ser tranquilo o tempo todo, sabe? É até chato isso. Você se colocar no papel que você tem que ser... tranquilo, calmo, zen o tempo todo. Eu tenho os meus momentos que, eu me estresso, né? Claro que a gente busca não sair ofendendo ninguém, é óbvio, isso é uma questão, o respeito sempre. É o extremo, né? Eu também não seria. Exato, mas sim, tenho minhas neuras, às vezes eu me cobro, eu tenho isso muito ainda. Algo que eu tô trabalhando, que é a autocobrança em si, é uma característica muito forte em mim. Eu acho que psicólogo é tudo assim, porque a gente chama os psicólogos, são tudo assim. Tem uma autocobrança muito grande, sabe? Aí hoje eu tô aprendendo do tipo, beleza, deu pra fazer? Ok, não deu pra fazer?
vida que segue, show, sabe? Então, tô tentando lidar melhor com isso. Amo de paixão dormir. Ai, eu acho que dormir é tudo na vida, sabe? Tá explicado porque você é calmo. Eu amo dormir. Vocês não têm noção. Eu acho que quando eu vou lá, eu falo que meu sono é sagrado. Eu vou lá, tiro meu soninho, eu acordo bem, eu acordo disposto, eu falo, agora a vida pode recomeçar. Então, acho que... E aprendi a respeitar, quando a gente fala dessa autocobrança, aprendi a respeitar meus limites. Porque acho que antes eu me preocupava muito em agradar todo mundo. Eu tinha muito isso. Você considera esse agradar todo mundo no passado como uma neura que você teve? Sim, porque tinha a ver com insegurança. Como eu era muito inseguro, claro que ainda tem insegurança, porque, né, situações novas a gente vive o tempo todo e, opa, né, aquela cautela, mas tô aprendendo também porque como eu gosto também do novo, e aí como é que você gosta do novo, mas tá com medo? Então eu aprendi a enfrentar isso, mas tinha a ver com a insegurança. Então, você é inseguro, você vai agradando as pessoas, porque você não quer ter conflito com ninguém. Você quer que todo mundo goste de você, mas hoje eu tenho um pensamento que é, não, todo mundo não precisa gostar de mim. Se o outro não gosta de mim, é um direito do outro, e tudo bem, eu vou fazer dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu preciso, porque é se respeitar, acima de tudo. E hoje eu me respeito acima de tudo, sabe assim? Até como eu acho que e esse se respeitar é olhar mais para si. Eu aprendi a olhar mais para mim. Então, peraí, esse é o meu tempo, esse é o meu momento. Eu não tenho que abrir mão disso para agradar o outro. Eu não tenho que abrir mão, sabe? Tipo assim, às vezes eu tinha que ir para um lugar que eu queria, deixava de ir porque uma pessoa tinha me chamado, sei lá, para ir. Sabe aquela historinha de relacionamento eu quero sair, o outro fala, não, mas não quero, aí você se sabota para não ir, só para agradar outra pessoa. Você se sacrifica, né? Você tá te colocando em segundo lugar e prioriza o outro. E aí hoje eu detesto essa palavra sacrifício. Sacrifício leva à morte. Todo sacrifício leva à morte. Então, a gente não tem que se sacrificar por ninguém. A gente tem que fazer dentro da nossa possibilidade. Hoje tranquilo para mim não sair, ficar com essa pessoa, ótimo, assim. Mas hoje eu quero sair. Mas o outro não quer. Tudo bem, o outro fica aqui curtindo, mas hoje eu vou... Até porque a gente tem que ter individualidade. Então, é algo que hoje eu prezo muito. Estar com as pessoas que eu quero. Se eu não quero estar num ambiente, eu também não vou. Não quero. Claro que não é essa coisa, né, rígida, inflexível, mas assim... Não, aquele ambiente, sei lá, para mim não é interessante, então não vou naquele... Já fui, mas não gostei. Claro que a gente sabe que existem exceções, né? Sim. Não estamos dizendo que não, mas também estou aprendendo isso, sabe? Mas por curiosidade, assim, eu sei que você já tá num ponto em que você chegou e já tá mais evoluído em relação a essas suas neuras, né? Sim. Mas como que foi a sua viradinha de chave para você começar a tentar mudar isso? Você consegue compartilhar com a galera? Porque muita gente vai se identificar com você, né, Leandro? Então, eu acho que assim, primeiro foi o próprio processo terapêutico, né, que me ajudou durante muito tempo. Aí também, além do próprio processo terapêutico, eu fui entendendo que a partir de algumas vivências que eu fui passando no campo de relacionamento, no campo religioso e no campo profissional. E que foram me fazendo olhar assim, será que você está vivendo para você de verdade? Será que tudo que você está fazendo está te fazendo feliz? Vale a pena você promover? Porque eu sempre ouvia isso assim, a gente promove muito o bem-estar do outro. Mas e o seu bem-estar? E eu ouvi isso muito no campo profissional, eu trabalhar com outros profissionais, né, que eu trabalho... Ouvi isso também de pessoas próximas, né? E também no campo religioso. Né? Então, tudo isso ia me fazendo refletir.
Sabe quando você começa a falar assim, é verdade, eu tô vivendo pros outros. Eu não tô legal, não tá me fazendo feliz. Eu agrado, saio daqui, deixo todo mundo... Porque eu sempre ouvi todo mundo dizer assim, ó, nossa, eu adoro estar com você, porque você é muito alegre, você é uma pessoa que diverte todo mundo. E de fato eu era. Mas muitas vezes eu não estava alegre comigo mesmo, porque as coisas não estavam funcionando como eu, assim, como eu queria. Eu me preocupava muito em ajudar, em promover a alegria do outro, mas eu falava, e a minha? Tá ficando em segundo plano. E aí foi onde eu comecei a falar, preciso dar um start nisso aí. Preciso mudar. É a pontinha que eu gosto de brincar de... Eu falo que egoísmo é igual água. Na quantidade certa faz bem ou faz mal. Ótimo. Se eu tomar a quantidade certa aqui, vai fazer muito bem para mim. Olhar para mim, pensar em mim, cuidar de mim. Porque às vezes eu ficava muito tempo olhando para o outro, o que o outro pensava, o que o outro achava, tudo para o outro, e eu estava me esquecendo. Comecei a voltar isso para mim agora. Então é um processo tanto terapêutico quanto de quebrar a cara também, né? Quebrar a cara é bom, porque se a gente aprende, né, com isso, é bom, nos transforma, não é? Quem nunca? Quem nunca quebrou a cara e resolveu mudar? O problema é quando a gente não aprende com tem que os erros ou com a dor, né? A ideia é aprender. Eu hoje estou optando em aprender sem sentir dor. Legal. Porque você aprender com dor é mais intenso. Mas quem diz que para aprender precisa sentir dor? Imagina. Não. É um processo natural, né? Se eu puder aprender de uma situação sem precisar sentir dor com aquilo, melhor ainda. Então, tipo, hoje eu olho para determinadas situações e eu penso assim, ó, não vale a pena. Vai me desgastar, vai me estressar, vou me machucar. Beijo. Sucesso. Beijo. Beijo, me liga. Beijo, não me liga. Tchau. E é isso. Pronto. Agora chegou aquele momento, Jéssica, que todo mundo estava aguardando, todo mundo, um total de 10 pessoas. Os quadros! Os quadros do Neuracast, Jéssica. Como que funciona, Leandro, aqui? A gente tem alguns objetos que a gente chama transicionais, lembra lá da teoria que a gente viu na faculdade? Sim. Para te ajudar a fazer a transição para alguns momentos um pouco mais profundos. Então, cada objeto aqui, você vai escolher de forma aleatória, tá? A gente vai fazer 2 quadros hoje. Você escolhe primeiro um objeto e a gente chama qual vai ser o quadro, tá? Então, bora lá. Aê! Eu adoro esse. A claquete, a gente pede que você fale uma frase que te marca, assim, uma frase que você gosta, uma frase de impacto. Olha, frase de impacto. Claquete, pá! Tá, Jung, que conheça todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas ao lidar com uma alma humana, né, uma figura humana, você precisa ser só outra figura humana. Arrasou! Gente, parece que tem uma sincronicidade aqui, né? A gente fala essa frase com frequência por aqui. É isso. Porque é a alma do negócio, né? Vamos falar que o Jung é o cara independente, né? Vocês são TCC, blá, blá, blá. Mas Jung é Jung. Jung é foda. Vamos lá, obrigada. Isso. Essa frase pra mim faz todo sentido. Não tem nem o que vida. falar. Tô adorando a sua calma com esses objetos, nem... Não tá nada desconfiado que vem uma armadilha do nada. Não, ele tá tranquilaço. Eu já tinha maravilhoso. acalmado ele. Eu sou boa pra trabalhar a ansiedade. Pode escolher o próximo? Pode, fica à vontade. Olha, ousado. A hora do surto. O que você gostaria de falar um montão, se você tivesse a oportunidade de pegar no megafone e xingar muito no Twitter? Se pudesse falar muito de alguma coisa que te incomoda muito nesse sistema, enfim, da psicologia como um todo, você tem alguma crítica a fazer?
Da psicologia? Da área da psicologia. Como um todo, né? Ou da clínica, ou da... Psicologia como... Ou uma carta ao CRP. Opa! Esse então, é o momento. Ainda, falando nisso, né, do psicólogo, ainda é um profissional que deveria ser mais respeitado, o papel do profissional. Então, assim, o que me incomoda muito, muito, qualquer pessoa vai lá, fala 2, 3 dicas, pronto, já bate no peito e já acha que é psicólogo, já faz um cursinho XYB lá meia boca, e aí já acha que tem condições de dar conselhos ou direcionar a vida das pessoas. Ou muitos livros que a gente vê aí, 10 passos em como ser uma pessoa feliz. Meu Deus. Aí, né? Simples, ó, receita. Né? Tá foda isso. E as pessoas não levam a sério o quanto, quando você trabalha com a mente humana, com as emoções humanas, a importância, a gravidade disso, sabe? A pessoa vai lá, fala qualquer coisa, diz qualquer coisa, abre, muitas vezes, feridas, assim, e depois deixa a pessoa lá ao léu, né? E eu tô falando de pessoas que não são profissionais da área. Sim. Então, infelizmente, a psicologia, eu acho que o CRP deveria ser mais rígido nesse sentido, sabe? Eu acho que o CRP, ele foca muito na questão da aplicação, de testes, enfim, que tá certo, mas tem muita gente por aí que usa o termo terapeuta para qualquer coisa. Eu sou terapeuta. Você fala terapeuta, mas você é psicólogo? Não. E aí faz, né, atende, dá dicas e tá cagando, desculpa a palavra. Sim. Vocês podem, mas... você tá dando cash, meu querido. Cagando com a mente das pessoas, sabe? E aí essa pessoa, até ela chegar num psicólogo de fato, num profissional sério de fato... Meu, a merda já tá feita. Isso quando ela não desiste de vez. Porque, infelizmente, ela acaba perdendo a credibilidade, né? Muitas vezes a profissão, ela perde a sua credibilidade por causa desse tipo de pessoas. E acho que tinha que ter uma forma de controlar ou punir isso aí. Peraí, você tem CRP? Você tem... Não, então você não tem condição de atender ninguém, de dar conselho, nada. Pra ninguém, ponto, sabe? Você não pode usar essa palavra terapeuta, você não é um terapeuta. Ótimo, é isso. Banalizou, né? Banalizou. Isso quando a gente não escuta, sei lá, outros profissionais, né? Sei lá, manicure é muito comum escutar, cabeleireiro, Uber. Então a pessoa fala, não, porque eu sou psicólogo também, porque eu fico escutando as pessoas o dia inteiro. Gente! Avisa pra eles, psicólogo não só escuta, a gente tem uma escuta qualificada. A gente não escuta, a gente estuda aquele caso. A gente estudou anos pra isso. Eu falo para as pessoas, se for para você bater papo a gente bate no bar. O psicólogo terapia não é bater papo, não. É muito mais do que isso, é algo qualificado, é um direcionamento qualificado. A pessoa o profissional não vai te ficar dando, é a cultura do achismo. O psicólogo não trabalha com achismo. Seu amigo do Uber, o amigo, ele trabalha com achismo, ele te dá conselhos pautados na visão dele, na opinião dele. Então isso me incomoda muito. Ótimo. Arrasou, Leandro. Muito bom, muito bom. Leandro. E o diretor tá falando aqui no meu ouvido que tem um fã, Leandro, que mora dentro da casa da Jéssica, tá, gente? Pra quem não sabe, ele tem uma pergunta pra te fazer. Ele tem o Lacão. Olha a cara dele, de psicanalista. Né? Veja como... Então ele tem uma pergunta bem psicanalítica e que eu já escutei, né? As pessoas falam do famoso complexo de Édipo, que é você ter uma... na verdade é um mito, né? Eu não vou explicar aqui porque vai demorar muito, as pessoas podem dar um Google no complexo de Édipo. Sim. Mas é sentir atração pelo pai ou pela mãe, né? Lá no mito, o Édipo sente atração pela mãe, e acaba matando o pai, né, pra ficar com essa mãe. E a pergunta dele existe essa dinâmica? Olha, muito bom, senhor Lacão, muito boa.
Olha, gente, na sexologia, que eu faço essa leitura pela sexologia também, né? Perfeito. Os nossos primeiros... claro que quando a gente fala que é um objeto de amor, de desejo, nós não estamos falando de amor e desejo adultos, né? A gente está falando... Quando a criança, ela tem lá a mãe, né? O menino tem a mãe como esse objeto de desejo, né? A gente está falando que, para esse menino, essa mãe, ela a partir dela, é que ele vai ter toda a vivência de carinho, de cuidado, porque atração também é isso. Atração não é só questão física, né? Então, é essa mãe que dá a ele cuidado, essa mãe que dá a ele carinho, essa mãe é que alimenta, né, esse menino. Então, a própria comida, ela é um símbolo de afeto, né? Alguém que te dá comida, por que os animais amam também a gente? Porque a gente alimenta eles. Inclusive, aí ele tava me pedindo pipoca. Então, quando a gente fala de complexo de Édipo, sim, né, existe isso, esse direcionamento, muitas vezes, do menino para a figura da mãe, né? Vamos pensar numa situação já típica, que é o que Freud trazia, porque essa mãe é a que cuida, que acalenta, e é óbvio, se eu tenho uma pessoa que cuida, que acalenta, se chega alguém e tenta me tirar a atenção dessa pessoa, essa pessoa vai se tornar meu rival. Não é? Ótimo. Então, e o mesmo acontece com a menina. Né? Se tem alguém que quer tirar a atenção desse pai, que é o pai que cuida, qual a figura do pai para as meninas? É cuidar, é proteção, né? O meu pai é forte, então é o meu pai, mexe comigo que eu chamo meu pai para você. Verdade. Né? Então você ouve isso. E aí vem alguém que quer tomar a figura, esse pai de mim, peraí, eu vou rivalizar com essa pessoa, vou entrar em conflito com ela, né? Por quê? Porque a gente tá falando disso, de sentimentos, quando a gente fala de sexualidade, de complexo de Édipo, e é isso. E essas figuras, na fase adulta, vão fazer sentido. Quantos são os meninos que procuram, na fase adulta, esposas igual a mãe? Isso, com traços de personalidade, né? Parecidíssimos. Por quê? Porque era a figura que cuidava, né? Que protegia ele lá. E quantas são as meninas que o parceiro se torna a figura do pai? E olha, isso pode acontecer, é muito comum acontecer, na verdade, né? Então, é muito comum você ver isso. Por isso que Freud falava desse Édipo, né? Era nesse sentido, e faz total sentido, é só olhar a sociedade de hoje. Obrigada, era uma brincadeira, assim, você explicou muito bem, valeu. Excelente. E agora a gente vai para o último quadro, que eu não sei se você lembra, a Marília Gabriela fazia um bate-bola, mas aqui a gente vai fazer o bate-paintball. Por quê? Porque são duas pessoas. É bolada de todos os lados. Mas vai ser bem rápido, é só uma brincadeira. O que a gente quer que você faça? Que você relaxe e fale a primeira palavra que vier na tua cabeça, tá? O Jung analisava os complexos das pessoas assim. Então, se você travava, demorava, ele já anotava lá. Temos algo aqui. Mas a gente não vai te analisar depois, então tá tudo bem. Aqui a gente é só meros apresentadores. Meros apresentadores. Tá bom. Beleza? Beleza. Eu começo? Bora? Posso começar? Pode. Prazer. Importante. Amor. Amor. Família. Profissão. Modo de vida. Traição. Traição. Nossa, traição. Alguma palavra veio, você só não quis falar. Traição compreensível. Compreensível. Justo. E medo. Medo. Superação. Não poderia faltar sexo. Ai, sexo. Ai, sexo é vida. Pena que tá acabando. Foi muito bom, Leandro. É verdade, gente. Eu também amei. Bem legal. Que bom. Agradeço de verdade.
convite, o bate-papo, muito gostoso. Imagina, a gente te agradece, muito obrigado por ter topado essa loucura, essa empreitada, esse projeto. Eu acho que você soma demais, né, ao trazer todo o seu conhecimento. Gente, isso aqui é... Engraçado que a gente é psicólogo e não conhece muitas coisas que os psicólogos fazem, então é bem legal. Imagina para as outras pessoas que... E parabéns para vocês também por esse projeto, né? Parabéns. Obrigada. Né? Ainda mais de dar uma cara diferente, né? Também para psicologia, mostrar para as pessoas que psicologia não é só aquela coisinha da clínica ali, né? Que a gente vê lá nos filmes, o cara lá com aquele coisa, né? Desculpa, apática, uma prancheta, assim, né? Com a pranchetinha olhando, não, né? Então não é muito mais do que isso. Muito obrigado. Parabéns pelo esse projeto de vocês. Muito obrigado de coração. E para vocês, neuróticos que gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquela curtida, seguir a gente nas redes sociais e até o próximo episódio, viu? E sigam o Leandro também. Isso. Vai aparecer aqui embaixo. Tá aqui Pode embaixo, colocar né? aí embaixo. Prazer é nosso, GT. 69. O prazer é nosso. 69. De novo, o prazer é nosso. 69. Aê! Legal,